Olá! Inovação, base tecnológica e processos mais ágeis. Anotou aí? Para um negócio ser considerado uma startup, é preciso ter essas características. Mas o termo também é muito usado para indicar empresas que estão no período inicial. Segundo a Associação Brasileira de Startups, existem cerca de 6 mil no Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre os desafios jurídicos para este modelo de negócio e também sobre o investidor anjo. Vamos ver. Startup é uma empresa como outra qualquer. Mas antes de definir o tipo de pessoa jurídica que a startup irá adotar, limitada, SA, EIRELI, existem alguns passos que precisam ser adotados. 1. O desenvolvimento de protótipos para testar a viabilidade do negócio. 2. A definição de participação no capital social da startup deve refletir o investimento de cada um dos sócios. 3. Previsão do vesting, opção de compra de participação na empresa condicionada a um prazo ou cumprimento de meta. 4. Previsão do cliff, estabelecimento de um período de teste para a parceria. E para discutir o assunto estão aqui comigo no estúdio Eduardo Vieira, advogado, especialista em direito empresarial com experiência em startups, e Wesley Almeida, investidor e empresário. Sejam muito bem-vindos ao fórum. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença. Eu é que agradeço o convite. E o Wesley também. Muito obrigado pelo convite. Bom, empresa física, startup, como a gente disse no início do programa, existe uma confusão, né, em relação a isso. A gente nunca sabe o que é. Tecnologia está presente, a gente sabe. Mas startup, Eduardo, é uma empresa normal, como qualquer outra, e tem regras muito parecidas, mas tem regras próprias também. Exatamente. A startup é necessariamente uma empresa, ainda que não personificada. Ainda que ela não tenha se formalizado, ela é uma empresa que deverá cumprir todos os requisitos de uma empresa tradicional. Bom, quando a gente pensa em empresa tradicional, a gente tem em mente que deve seguir um monte de regras, mesmo que não siga muitas vezes, né? Mas é um hábito, Wesley, de quem tem uma ideia e aquilo é uma startup, de sair correndo, atropelando tudo. Como, na verdade, a ideia de uma startup, ela geralmente sai de um grupo de pessoas que se reúne, percebe uma necessidade de mercado e começa a desenvolver, eles vão muito para o lado operacional. E se esquecem um pouco das condições de contratos, de acordos que precisam para estabelecer a empresa. No primeiro instante, quando ainda você está percebendo se há viabilidade do negócio, faz sentido. Mas a partir do momento em que você percebe que aquilo realmente existe um negócio, que aquilo ali vai se tornar uma empresa, eu acho que todo esse cuidado para se montar, para se criar uma empresa com segurança para todo mundo que está participando dela é importante. E às vezes é um pouco negligenciado até pela inexperiência das pessoas que estão participando. Bom, eu disse também no início do programa alguns termos, né? Por exemplo, cliff, vesting. São essas as etapas que a gente tem que seguir antes dessa formalidade? Antes da empresa se formalizar com um contrato social, é comum, principalmente no Brasil, onde os custos iniciais de uma empresa são elevados, é comum que eles regulamentem a participação societária por meio de contratos desenvolvidos. Dentro desses contratos, eles trazem questões de aumento de participação entre os sócios, muitas vezes para algum funcionário que está desde o início, e isso é o vesting. E o vesting trata dessa aquisição de percentual dentro da empresa por meio da dedicação que aquele funcionário entrega. Obviamente, tomando cuidado com a legislação trabalhista, com a legislação tributária. Dentro do vesting, a gente trata do cliff, e aí tem outras questões da prática do dia a dia que certamente o Wesley vai ter bons exemplos para contar para a gente. É bem comum, por exemplo, a gente colocar, inclusive, os sócios com vesting. Por que a gente faz isso? Porque na entrada de investidores, uma coisa muito comum, uma das causas mais comuns de uma startup morrer é por causa de briga de sócio. Então, o vesting com o cliff, ele faz essa proteção. Ele protege o veículo que o investidor está investindo de uma eventual briga de sócio, você tem um sócio que não está participando mais da empresa e tem uma participação muito alta. Então, o vesting com o cliff, ele permite isso aí, ou seja, eventualmente aconteceu uma briga de sócio, aquela pessoa sai,
ela eventualmente está dentro do período de cliff, ela não vai ter nem a participação, não vestiu nenhum percentual da empresa, e se ela já passou o período de cliff, ela ainda tem um percentual muito pequeno, que compromete menos o veículo. Então, se proteger com veste é considerado uma boa prática. A gente recomenda. É importante de lembrar, né, Wesley, que essa formalização dos contratos de vesting, dos contratos da previsão do acordo de cotistas, dos contratos internos da empresa, traz para o investidor que vai entrar no futuro uma segurança em relação à startup. Muitas vezes elas deixam de receber o investimento por problemas de relacionamento entre as partes envolvidas que não foram bem cuidados desde o início. Naquele afã de começar a atividade, de desenvolver, de produzir, deixam de se preocupar com o rigorismo formal e depois acaba que prejudica justamente aquele produto que tinha um potencial tão bom e que, por não ter sido bem cuidado juridicamente, perde-se a oportunidade de se levar adiante. Bom, a escalabilidade, além da presença da tecnologia, ou os dois termos estão atrelados, é um ponto que a gente deve observar para caracterizar uma startup, né? O que é essa escalabilidade? A gente entende como escalabilidade um modelo de negócio que pode atingir um público muito alto e criar muito valor para a empresa. Uma empresa, startup, como qualquer outra empresa, ela se estabelece, ela vai ter êxito se ela gerar valor, se ela criar valor. Então, uma startup, ela usa tecnologia para levar esse valor que ela gera para o maior número de pessoas. Por exemplo, se você pegar um Uber, no fim do dia, você está andando de carro, como você já fazia. Mas ele usou toda a tecnologia para levar o serviço que ele propõe a vários locais. Se você pegar outro exemplo, o Airbnb, no final do dia você está lá entrando na casa de uma pessoa para se hospedar. Aparentemente não é tecnologia, mas a tecnologia que oferece você encontrar o local, ter confiança naquele local, saber os serviços que eles oferecem, toda aquela tecnologia foi fundamental para que ele pudesse levar aquela mesma qualidade de serviço a centenas de países. Então, o conceito de escalabilidade é permitir aquele produto ou serviço que você idealizou, ele chegar ao maior número de pessoas que tem aquela necessidade, que tem aquela demanda daquela solução que você está criando. E, em geral, a tecnologia, ela permite você criar algo mais escalável. É o meio, né? É o meio. Bom, Eduardo, a confidencialidade nesse tipo de negócio ou em qualquer outro tipo de negócio é muito importante, né? Mas quando a gente fala em startup, a gente pensa assim, grandes ideias que vão resolver grandes questões, né? Que vão acelerar questões básicas do dia a dia das pessoas. Fala um pouquinho sobre a importância dessa confidencialidade, como garantir isso, é contrato, como é que funciona? Exatamente. A confidencialidade, regras de não competição dos sócios com a empresa, dos funcionários com o objeto da empresa, regras de proteção à propriedade industrial, tudo isso tem que ser tratado em contrato entre os sócios por meio do acordo de cotistas e também deve ser exigido dos funcionários que entram na empresa e que passam a ter acesso ao código-fonte, que é muitas vezes na tecnologia a questão mais sensível, né, a ser protegida. Não só ele, obviamente, tem que ser amplo, tem que tratar do know-how, de tudo, mas tem que ser formalizado. Bom, e a gente está falando aqui de cotas, participação societária. Para quem não entende nada, né? Eu tive uma grande ideia, ela é escalável, ela tem tecnologia no meio e, bom, a ideia é minha, mas eu preciso de outras pessoas para tornar isso realidade. Existe uma fórmula para calcular essas cotas, enfim, para colocar essa sociedade no papel? Isso é uma pergunta legal, porque isso tem vários pensamentos distintos. Tem aquele conceito ideal de que nós estamos nós três, vamos dividir 33% para cada um. Uhum. Mas a gente acha que isso não é a melhor forma. Acho que um acordo inicial deve pesar a importância e a dedicação e a participação de cada um dentro do veículo. Porque em algum momento, geralmente quando você está montando uma startup, porque como ela ainda é uma ideia inovadora, ela não tem ainda necessariamente um público no instante que já vai comprar, que vai começar a consumir, muitas vezes os sócios não têm dedicação. E às vezes você tem um sócio dedicado, às vezes você tem um sócio parcialmente dedicado. Então, isso aí, quando você divide igualmente, 33%, como eu dei o exemplo, e depois isso aí lá na frente pode virar um peso, as pessoas podem ter uma discussão sobre se era desse jeito mesmo.
Então, ter uma maturidade de conversar e discutir como é a real participação e refletir isso nas cotas e nas participações seria o ideal. Mas isso, em geral, exige uma maturidade bem grande dos sócios. E a gente ainda está num dos primeiros ciclos de startups brasileiras, né? A gente ainda tem pouca maturidade empresarial, né? Mas sempre quando eu posso, quando eu estou mentorando, quando eu estou trabalhando com alguma startup, eu recomendo que as startups elas trabalhem com esse conceito, ou seja, tentem interpretar a participação e a dedicação das pessoas dentro das cotas de participação, que eu acho que lá no futuro isso vai ser fair, isso vai ser mais justo. Então, pelo que eu estou percebendo, o papel é um lance que é fundamental. Então, as pessoas precisam entender mesmo. Antes de ir à junta comercial, da empresa existir de fato, elas precisam do auxílio de um advogado para fazer todas essas questões, né, Eduardo? E é fundamental isso. Dá um passo atrás na produção do protótipo, na produção do produto, conversa sobre como vai ser a sociedade, quais são as regras que a gente vai aplicar entre os sócios, o que a gente quer dessa sociedade, e aí depois de feito um acordo de cotistas, feito o contrato social, desenvolve-se os contratos de proteção, de confidencialidade, de no compete, de propriedade industrial. E aí sim volta-se a produzir, porque depois não adianta você produzir um produto que não vai ser seguro para lançar. Até porque muitas vezes um põe dinheiro, o outro põe ideia, um trabalha, o outro não trabalha. Então, para não ter briga, é melhor deixar tudo claro, né? Eu vou pedir licença para vocês, porque agora a gente parte para um breve intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto focado em investimento anjo. Não saia daí. Voltamos com o Fórum, hoje destrinchando o assunto startups, que está diretamente ligado a outro assunto, investimento anjo. O que é um investidor anjo e como funciona? Veja só. Empreendedores com uma boa ideia, mas sem recursos financeiros, normalmente recorrem aos investidores anjo. A modalidade de investimento é regulamentada pela Lei Complementar 155 de 2016. A lei facilita o caminho de quem busca dinheiro para desenvolver uma startup. A principal novidade é a distinção entre investimento anjo e a participação societária. O investidor anjo não se torna sócio da empresa. Investidor anjo é uma palavra linda, né? Parece que a pessoa vai chegar e vai resolver tudo. De onde que surgiu isso, Wesley? Esse nome ele foi emprestado das produções dos anos de 1910, de musicais da Broadway. Era um empresário que apoiava a viabilidade daqueles musicais. E o investidor anjo, para uma startup, ele tem muito esse conceito. Ele é uma pessoa que torna viável a criação de startup. Hoje em dia, se tornou muito fácil produzir um software. Um jovem com um notebook conectado na internet, ele já está apto a produzir um software. Mas ele precisa alcançar clientes, precisa trazer outros funcionários, fazer marketing. Então, ou seja, com pouco dinheiro, não é um dinheiro absurdo, ele permite viabilizar. Então, o investidor anjo é justamente essa pessoa que vai fazer esse investimento no estágio bem inicial da startup. E ele viabiliza essa startup. Essa legislação que a gente citou, ela é uma legislação muito esperada, né, para quem trabalha com isso. O que ela determina? O que ela elucida? Ela, na verdade, fez uma alteração na lei do Simples Nacional. A lei complementar 155, que a gente viu no vídeo, alterou a lei 123, que é a lei complementar do Simples Nacional. Ela permitiu segurança para os dois lados, o que é fantástico. Ela, por um lado, ela garante ao investidor que está fazendo um aporte nesse momento tão inicial da empresa, que ele não vai correr os riscos de ser sócio de uma sociedade a quem ele muitas vezes não vai acompanhar tão de perto, ou que ele não conhece a maturidade dos sócios com quem ele está se envolvendo. Então, ele faz o aporte, mas ele não vai ser alcançado pelas dívidas da empresa e ele não corre o risco de ser alcançado por uma desconsideração da personalidade jurídica, o que é ótimo para ele. Por outro lado, também vai ter direito à preferência na compra dessa empresa, se lá na frente houver a opção pela venda, ou o direito de tag along, que é o direito de ser arrastado, de aderir à venda, caso a pessoa aceite a venda da empresa.
e ele não querer exercer o direito de preferência, obviamente. Uma startup ela é feita para ser vendida, é isso? Isso. O objetivo de uma startup é ela ter uma saída, que a gente fala, um exit. Na verdade, ou um IPO, ou você ir para o mercado de ações, ou você ser comprado ou feito uma fusão com uma empresa já bem estabelecida. Então, o investidor anjo, um investidor de venture capital que faz investimento numa startup, ele não está interessado nos dividendos da startup. Ele está mais interessado que a startup ela cresça bem rápido e chame o interesse do mercado para que ocorra esse evento de saída e nesse evento de liquidez ele tenha um bom retorno sobre aquele investimento inicial que ele realizou. Então, por isso que até a gente falou sobre escalabilidade, por isso que startup é sobre escalabilidade. Ela vai crescer rápido, então ela vai gerar um valor, múltiplo de valores maiores, vai crescer, 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 e essa participação que o investidor fez lá no início, ele vai ter um retorno bem interessante. É esse o conceito. Então, startup, como você falou, é isso. Ela é desenhada para ter uma saída, para ser comprada ou para ir para um IPO, para o mercado de ações. Bom, é interessante que a própria lei coloca um prazo de maturidade para o investidor, né? Ela fala em prazo máximo de 7 anos, onde ele tem um tempo mínimo de 2 anos para permanecer na empresa, o que dá segurança para a startup que está sendo investida, e um prazo máximo de 5 anos buscando lucros dessa empresa. Após esses 7 anos, eles têm que conversar sobre ingressa na sociedade ou sai da sociedade. Para justamente que as partes tenham este momento de amadurecimento e não se torne uma sociedade sem propósito. Bom, o investidor anjo, ele coloca o dinheiro, alguns colocam o dinheiro e também acompanham o processo, é permitido? Como é que é esse dia a dia desse investidor? Excelente. A gente fala no meio que as startups devem procurar um smart money, não é só o dinheiro, mas um dinheiro de pessoas que podem ajudar a empresa. Dinheiro é bom, ótimo, ajuda muito a empresa no início, mas mais do que isso, muitas vezes a startup tem problema de alguma especialidade, algum conhecimento que ela não tem, então esse investidor pode aportar esse conhecimento. Muitas vezes ele também tem, esse investidor, ele é um que a gente chama de networker, ele faz as conexões importantes para essa startup. Às vezes ela está tentando entrar num determinado mercado e aquele investidor tem um conhecimento muito bom naquela área. Então, é importante para a startup sempre procurar um investidor que, além do dinheiro, entregue esse algo a mais, essa capacidade de ajudar a empresa a crescer. E claro que os investidores eles devem ter preferências por segmento, né, de atuação. Em geral, os investidores têm uma tese de investimento. Então, eles deixam muito claro em qual momento que eles gostam de fazer um investimento na startup, em qual momento que eles gostam de sair da startup, e em qual perfil de startup, qual é o setor do mercado que eles trabalham, justamente porque é onde eles aportam melhor o conhecimento e a habilidade dele. Bom, e esse contrato garante o retorno desse dinheiro? Ele não garante isso? Ele garante. Agora, a vantagem da Lei Complementar 155 é que deixou de ser um simples contrato. É, de fato, uma alteração no contrato social da empresa. É um documento público e que trata as regras, inclusive, de saída. Caso ele venha a sair, no final, o investidor pode ter direito a, no máximo, aquele valor que ele aportou corrigido, caso ele opte por não participar da empresa, né? Mas os retornos, por exemplo, eu investi R$100 mil, a empresa começou a ganhar dinheiro, essas porcentagens existem? A participação máxima do investidor nos lucros da empresa é de 50%. E por que isso? Porque bastante. A startup ela vai receber vários ciclos de investimento, várias rodadas de investimento que nós chamamos. Então, o maior ativo da startup são os fundadores, não os investidores. Por isso que o investidor anjo, geralmente, quando faz investimento, ele é minoritário. Ele trabalha com 5%, 10%, e aí nas próximas rodadas vai aumentando isso aí para 20%, 20%, porque é para preservar os fundadores, os empresários que iniciaram a startup. Então, e também por isso que a lei ajuda, né, o investidor, porque o investidor ele é minoritário, ele não está fazendo controle da empresa, quem está fazendo controle são esses fundadores da empresa. Então, é importante manter essa participação dos fundadores e por isso que, geralmente, a lei veio com esse objetivo de limitar. Porque como esse conhecimento não era tão amplo aqui no Brasil, era muito comum, no início da startup, um investidor oferecer assim, um dinheiro, como 100 mil você falou, pedindo uma participação de 50%. Isso não funciona, porque isso pode até inviabilizar a empresa. Porque numa próxima rodada de investimento,
os fundadores vão ser mais diluídos, aí numa outra rodada de investimento eles vão ser mais diluídos e daqui a pouco para de ter o interesse eles próprios de continuar na empresa, porque eles vão ter uma participação tão pequena que aquilo ali vai perder a motivação. E eles são os motores da empresa. Então, por isso que tem essas limitações, essas regras. E também atentos a isso é que foi feita a observação na legislação de que o investidor anjo não pode ter o controle da empresa. Ele não tem direito a voto, ele não é um sócio. Ele só tem uma participação nos resultados. E se a empresa morre? É um investimento de risco. Ele tem que ser compreendido por ambos os lados que é um investimento de risco. No mundo de investimento de venture capital, que é esse contexto todo, é bem comum. 70% das startups falham. Então, na verdade, o investidor, em geral, ele não está muito preocupado com a startup que falhou. Ele está preocupado assim, em procurar uma startup que vai crescer muito. Sim. Você vai fazer alguns investimentos que vão falhar, senão não existe bala de prata. Todo investimento que você vai fazer vai acertar. O maior erro que o investidor faz é ter esse pensamento. E o melhor mindset, a melhor forma de pensar para o investidor é ele imaginar o seguinte: quem é que vai ser a minha estrela do meu portfólio de investimento? Porque, em geral, isso aí a gente chama de lei de potência do investidor, tá? Em geral, a sua melhor startup, ela vai valer muito mais do que todas as outras juntas. A sua segunda startup do portfólio vai valer mais do que todas as outras. E, em geral, o investidor ele está muito mais frustrado por uma empresa que ele não investiu. Tipo, eu tive a opção do... É comum você ver lá no Vale do Silício, o investidor fala assim, poxa, eu tive o Uber a 10 milhões e não investi. Hoje o Uber vale 60 bilhões. Então, o cara ficou assim, meu Deus... Nossa, eu estou falando de 100 mil aqui. Então, ele estava falando assim, nossa, eu tive essa opção de investir e não investi. O investidor ele conhece bem o risco. E a motivação do investidor é muito mais participar da venture, participar do processo, redesenhar o mundo, trabalhar com gente que tem... gente nova, que está querendo criar algo novo. A motivação do investidor é muito disso. E, eventualmente, ganhar um retorno absurdo. Então, você não faz só pelo retorno. Só pelo retorno, você tem outros investimentos mais seguros. O investimento anjo, o investidor anjo, ele tem esse perfil um pouco diferenciado. Então, não existe a figura desse investidor, eu digo até contratualmente, desse investidor anjo que está no dia a dia da empresa trabalhando também? A legislação é muito recente. A legislação entrou em vigor no início de 2017. Antes disso, eram feitos investimentos, e ainda hoje, são feitos investimentos de duas formas. O mútuo conversível, onde é feito um contrato de empréstimo à empresa, e ele, no final, pode se converter em participação. E a outra forma é, de fato, o investidor entrar no contrato social da empresa e se tornar um sócio, participar do dia a dia e tudo. Mas na modalidade de investimento anjo, que a lei trata, não há essa possibilidade. O investidor ele vai participar muito mais do conselho, ele vai participar muito do operacional, até porque ele tem, em geral, um portfólio. Então, você tem um portfólio de 5 empresas, 10 empresas, ele não vai conseguir estar na empresa. E quem vai, de fato, conduzir a empresa é quem está focado nela. O investidor ele tem essa visão de trabalhar com múltiplas empresas. Então, por isso que, em geral, ele não está no dia a dia da empresa, mas ele está o tempo inteiro pensando em oportunidades para fazer aquele veículo alavancar. Bom, para a gente terminar, então, com certeza deve ter muita gente com ideias boas, né? E querendo saber como é que é esse processo, vocês que estão na área, que estão vivendo o dia a dia, eu tenho uma ideia, eu faço protótipo, como a gente disse, ou eu não faço protótipo, eu tenho pitch, como dizem, que é um discurso de apresentação. A quem procurar? Quais as associações? Como pesquisar o melhor investidor? Existem diversos, a gente chama de ecossistema de inovação. É importante você entender na sua cidade como está esse ecossistema. São aceleradoras, são incubadoras, são associações como a ABS, Associação Brasileira de Startup, ou ASTEPs. Esses agentes de inovação estão a todo instante criando eventos em que você vai poder conhecer ali pessoas que são importantes para a sua startup, que podem ser investidores, podem ser mentores. Mentores fazem um papel muito importante, são pessoas que dedicam seu tempo para apoiar quem está começando a sua empresa. Então, a minha recomendação é procure o ecossistema de inovação da sua cidade, procure quem são as pessoas que estão movimentando, que estão criando o evento, participe, troque suas ideias, apresente seus projetos. Eu acho que começa a partir daí.
E aí, a partir dali, você vai começar a encontrar aceleradoras, investidores que podem ser excelentes parceiros para a sua empresa. E ter sempre um advogado, né? Cuide da parte societária, procure um advogado e depois vá atrás do investidor. Em geral, advogado e contador ali é bem no início da startup. A startup tem que se preocupar com isso, porque isso vai dar proteção para o investidor, né? É verdade. Então, Não deixe para se preocupar com isso depois que já estiver faturando, né? É o momento inicial. Você discutir quando a empresa está valendo quase nada ainda é fácil. Quando a empresa está valendo 10 milhões... Está escrito, é muito mais fácil de ser comprovado depois, né? Bom, Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Fórum. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. E agradeço também, Wesley. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br, mande um e-mail também, forum@stf.jus.br e visite o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Tchau!